Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista, o nosso encontro semanal com personalidades das mais diferentes áreas do conhecimento. E o assunto do Ponto de Vista dessa semana é a disseminação de informações falsas, também conhecidas como fake news. E para dialogarmos sobre este problema que vem gerando tantos transtornos em nossa sociedade, nós convidamos o jornalista e professor do curso de comunicação da UFES, Edgar Rebouças. Vou informar aqui o currículo do professor Edgar, que é um pouquinho extenso, e para isso vou ter que fazer a leitura. O professor Edgar, ele leciona a disciplina de Ética na Comunicação, é membro do Conselho de Ética Pública do Espírito Santo, coordenador do Observatório da Mídia, um dos fundadores e coordenador da Rede Nacional de Combate à Desinformação e diretor internacional da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Comunicação. Professor Edgar, seja muito bem-vindo ao nosso Ponto de Vista. Prazer é todo meu estar aqui na TVE, como sempre, fazendo um serviço público de qualidade para os capixabas. E antes de iniciar a entrevista, é bom lembrar que o professor Edgar Rebouças também passou aqui pela TV Educativa. Com muito prazer e muita honra, lá no início da minha carreira. Professor Edgar, nós temos aí a pandemia do novo coronavírus, né? Que vem provocando uma série de mudanças aí, né? Não apenas de comportamento, enfim, mudanças muito profundas na sociedade. O senhor diria que as fake news hoje, elas também podem ser consideradas uma pandemia? A gente já avançou na academia e também na Unesco, Organização Mundial de Saúde, a gente já avançou em alguns estudos sobre esse conceito e a gente já está chamando de infodemia, a partir dessa quantidade excessiva de informação que circula, principalmente a partir da disseminação das redes sociais digitais. As pessoas passaram a ter um fluxo tão grande de informações para gerar e para consumir que estão se perdendo. Cria-se uma disfunção, que é quase como se chamava antigamente, uma disfunção narcotizante, e cria essa infodemia. É uma doença, é um mal da sociedade hoje. As pessoas têm muito acesso à informação, mas não sabem selecionar e digerir aquilo que faz bem para elas. E no final das contas acaba digerindo mais do que faz mal. Esse fenômeno, né? Ele é um fenômeno recente que surgiu com o advento da internet e, consequentemente, das redes sociais, ou já vem sendo verificado ao longo da história? Ou ele tem antecedentes? É muito interessante porque, assim, virou moda, mais ou menos, chamar de fake news recentemente, mas notícia falsa sempre teve. Né? Na minha época de repórter, quando a gente compartilhava as emissoras junto, chamava isso de mentira. Mentira ou barrigada, quando o jornalista errava ali, mas inadvertidamente. Por quê? Não era esperado de quem faz a mediação social, de quem leva a informação, contar mentira. Não faz parte do nosso cardápio para oferecer à sociedade. A gente tem que trabalhar com a verdade factual. Então, se um jornalista mente, ele deixa de ser jornalista. Ele não é jornalista, ele está fazendo outra coisa. O que acontece é que o uso da mentira em prol da política, em prol de interesses comerciais, sempre existiu. Momentos de guerra, sempre teve a mentira ligada à política e tal. O jornalismo acabava sendo refém de algumas dessas mentiras intencionais, quando apoiava esse ou aquele candidato, ou aquele político, mas não pode-se dizer que é algo novo. Foi incrementado a partir das redes sociais digitais, principalmente porque entrou um ator novo nessa mediação, que é o cidadão comum, que não tem a formação para ser jornalista, que não tem a formação para ser um publicitário, para ser um cineasta. A pessoa simplesmente acha que por ter um artefato tecnológico na mão, que filma, emite som, grava e tal, ele vira um jornalista. Não, ele não é um jornalista. Seria mais ou menos como você dar uma chave de carro para uma pessoa e falar assim, vai lá disputar uma corrida. Não, ela vai bater com o carro, porque ela não é um profissional da condução. Então, um profissional da comunicação sabe que não pode mentir, sabe que não pode dar desinformação, sabe que não pode fazer fake news. O grande problema acontece a partir daí, Thelmo, quando, principalmente, início dos anos 2000, começa a haver uma disseminação maior das redes sociais digitais.
Bom, o antecedente disso é bem antigo, né? A gente pode até citar também a ascensão de Hitler e do nazismo, né? Na época antes Segunda Guerra Mundial, né? Não, até antes, o Hitler, ele botou em prática algumas coisas que ele já tinha questionado em relação à Primeira Guerra Mundial até. Tem uma análise muito interessante do Hitler sobre isso. Mas já tem relatos na Grécia Antiga, relatos de guerra, de historiadores que falavam assim, peraí, eu não posso contar esse lado da história porque eu fui o vencedor. Se eu não conheço o outro lado, como é que eu vou contar devidamente essa história? Na época de Cristo mesmo, tinha o Sêneca, que era um pensador da época, que falava, as pessoas gostam de mentiras, as pessoas gostam de ouvir mentira, gostam de ser ludibriadas. Elas gostam de ouvir o que elas querem. O Platão, lá em República, ele falava assim, o governante, a ele é permitido mentir, se é para o bem público. Né? Ele não vai fazer mal às pessoas se ele está mentindo. O Maquiavel falava também de dissimulação. O príncipe pode dissimular, às vezes, para alcançar seus fins. O grande problema foi quando alguns políticos começaram a utilizar desses princípios filosóficos inescrupulosamente para alcançar seus objetivos, não que era para o bem da coletividade, né? aquela mentirinha para o bem da coletividade, mas para proveito próprio. Certo. E é esse que é o grande problema. Agora, você diria que o fato também de haver hoje um processo de desregulamentação e precarização da atividade jornalística, que seria um dos mediadores aí dessas informações que chegam ao público, não acabou criando também um ambiente favorável para a proliferação das fake news? O principal problema é esse. Não que as pessoas não tenham que ter acesso e o uso aos meios de comunicação. Se cada pessoa pudesse ter sua emissora de televisão, sua emissora de rádio, que bom. E vários movimentos sociais, movimento negro, LGBTQIA+, movimento de mulheres, souberam se aproveitar muito bem disso para ganhar voz, o que antes não tinham quando dependiam dos grandes meios de comunicação, que só defendiam os interesses de quem pagava a conta. Só que, em paralelo a esses movimentos sociais, que têm uma intenção séria de se posicionar e tem um discurso e tem toda uma ideologia por trás, veio uma enxurrada de pessoas utilizando os meios de comunicação para falar bobagem. Então, o grande fluxo de informação que circula nas redes sociais digitais é de bobagem, é de mentira. Não é? Sim, você pode até ser coisas para você se entreter, se divertir. É legal se divertir. Só que começar a utilizar a mentira para ganhos pessoais, como aí se disseminou mais ainda, e a gente viu isso mais de forma presente na época da campanha do Donald Trump, em 2016, que tinha dentro de uma estratégia de propaganda que já tinha sido estudada lá na década de 20 pelo pessoal de relações públicas, sabia que mentir é bom para a propaganda. Daí até ter essa distinção do que é propaganda e o que é publicidade. Propaganda é ideológica, publicidade é comercial. Então, começaram a se valer novamente dessas técnicas de propaganda com o uso da mentira. Depois a gente desmente isso. E o Donald Trump fazia isso muito facilmente. E as pessoas acreditavam. A gente viu isso aqui no Brasil também. Na campanha de 2018, que seguiu a mesma linha, muitas mentiras foram ditas. Sempre teve mentira em campanhas eleitorais, mas não como uma estratégia quase única de propaganda eleitoral. E muita gente acreditou. Esse que é o grande problema. E aí as pessoas passam a repercutir essas mentiras. Porque um governante, alguém que ela confia, fala alguma coisa ou posta alguma coisa na rede social e ela replica, dizendo, não, mas foi fulano que falou isso, então é verdade. Não, não é verdade. Vamos checar que a gente consegue descobrir. Os defensores dessa disseminação, dessa propagação de fake news, eles costumam sempre evocar o preceito da liberdade de expressão. E aí eu pergunto, Edgar, qual o limite dessa liberdade de expressão? Existe essa defesa, não é só por aí não, vários meios de comunicação também se utilizavam desse princípio, desse discurso escudo da liberdade de expressão para qualquer tipo de regulação que fosse proposta. O que é um grande equívoco.
A liberdade de expressão não está acima de nenhum outro direito. Muito pelo contrário. Na nossa Constituição brasileira, está lá, o artigo 220 fala da liberdade de expressão. Mas no artigo 5º fala que você tem que respeitar as pessoas, que você não pode invadir a privacidade, que você não pode ser preconceituoso, que você não pode ter distinção de raça, de religião. Então, se você, em nome da sua liberdade de expressão, ofende alguém, você está errado. Não é porque está dizendo que você pode ter que você deve usar. Se você agride alguém, você não pode usar a liberdade de expressão. Se você mente, está errado. Isso é crime. Então, o grande problema é esse. Se uma pessoa mente deliberadamente, isso é um crime. Do mesmo jeito que não existe o bom jornalista ou o bom comunicador que fala a verdade. Do mesmo jeito que não tem, ele é um bom marido porque não bate na mulher. Não. Se ele bate na mulher, é um criminoso. Do mesmo jeito, um jornalista ou qualquer pessoa, uma dona de casa, um trabalhador, que mente, ele está cometendo um crime também. Se o presidente da República mente, ele está cometendo um crime. O caso é esse. E as pessoas mais ou menos naturalizaram essa mentirinha aí, né? Ela pode tudo. Não pode tudo em nome da liberdade de expressão. Pois é, Edgar, como nós estamos vivendo essa infodemia, como você citou logo lá no início da nossa conversa, né? Para a pandemia do novo coronavírus, nós temos o antídoto, que são as vacinas, né? E para essa infodemia das fake news, quais as vacinas que você enxerga? Nós temos as vacinas, apesar de muita gente dizer que não serve para nada, né? Mas para combater a infodemia, a melhor vacina que há é a própria informação. Mas você procurar a informação qualificada. Não necessariamente você vai procurar nos grandes jornais, nas grandes emissoras, mas mesmo de receber uma informação, primeira coisa, desconfia, que é aquilo que nós, jornalistas, sempre aprendemos a fazer. Nunca acredita na primeira informação. Vamos checar essa informação com outra pessoa. Que é aquilo que foi falado lá na Grécia Antiga por aquele general que foi lá narrar o resultado de uma guerra. Ele falou, não posso narrar só o meu ponto de vista, eu tenho que saber o que os outros acham. Então, a desinformação pode ser checada dessa forma, ver outras fontes. Edgar, para a gente fechar esse nosso bate-papo, você, membro fundador e coordenador da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Queria rapidinho que você falasse para os nossos telespectadores qual o papel dessa rede e como ela vem atuando para este combate aí às fake news. Essa rede foi criada no ano passado, porque a gente viu que tinham vários grupos, entidades de pesquisa da sociedade, movimentos sociais, que estavam gastando um tempo enorme desmentindo essas informações. E aí a gente conseguiu reunir, inicialmente eram 30 entidades, hoje já são 130, um ano depois, e a gente consegue cruzar informações. Tem pessoal da área de saúde, pessoal da área de alimentação, pessoal da área de publicidade, pessoal da área de jornalismo, várias áreas do conhecimento que se reúnem para discutir o que é e não ter um retrabalho para ter que ficar desmentindo. Porque o grande trabalho, Thelma, é o seguinte, num oceano de água salgada, o nosso trabalho é tentar filtrar, dessalinizar em gotas para mostrar à sociedade que pode ser água potável ali e não acredita em tudo que circula nas redes. Edgar, obrigado pela sua presença, sua participação aqui no Ponto de Vista. Sempre à disposição. E eu agradeço também a sua audiência, a sua boa companhia e espero revê-lo no nosso próximo Ponto de Vista. Até lá!